Olá, bom dia. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Bom dia, professora. Bom dia, Ari. Bom dia. Bom dia, professor. Bom dia, Fernando. Bom dia, Ari. Bom dia, Ana. Sejam todos muito bem-vindos. Tá? Bom, gente, aí a Ana, eu me despedi ontem, né, Ana, que está aqui como nossa convidada. Hoje é o nosso último encontro, a nossa última aula, tá? Para nós encerrarmos o conteúdo, a partir da semana que vem a gente já não vai ter mais esse contato, né? Já será a prova de vocês. E nesse conteúdo, esse último tema, ele trata de vários temas de direitos humanos, mas assim, não de maneira aprofundada, só de maneira superficial, para vocês conseguirem correlacionar os temas com os direitos humanos e os problemas desses temas, as problemáticas desses temas a partir dos direitos humanos. Não se propõe dar uma resposta, uma solução, não, somente enfatizar vocês sobre a existência desses direitos que são considerados aí novos ao ordenamento jurídico brasileiro no que tange aos direitos fundamentais. Então, tanto que o nome da sessão é Temas Diversos de Direitos Humanos. Inicialmente, para vocês compreenderem de onde surgiu esses temas, nós temos que lembrar que a nossa Constituição, por mais rígida que ela seja no seu processo de alteração, existe nela as chamadas cláusulas pétreas, tá? Cláusulas de abertura. Ana, aqui eu não vou dar tanto detalhe como eu dei ontem para vocês, porque eles estão um pouco mais adiantados, são quinto semestre, então eles têm alguns conceitos a mais que eu não preciso explicar, tá? Por exemplo, que é uma Constituição rígida, tá bom? Então, por isso que talvez seja um pouquinho diferente do que você viu ontem. Ontem tem um pouco mais de detalhes, tá? Que eu vou, alguns detalhes não é necessário explicar para eles, porque eles já sabem. Então, a gente precisa... Obrigada, Ana. A gente precisa lembrar que a nossa Constituição possui essa cláusula de abertura. Essa cláusula de abertura está prevista no artigo 5º, parágrafo 2º, onde ela permite que a Constituição inclua no rol de direitos fundamentais outros direitos que não estão taxados, expressos no texto constitucional. Então, é por isso que chamamos de cláusula de abertura. E esses direitos que são inclusos na Constituição são chamados como novos direitos, porque são direitos que aparecem depois em virtude da evolução social, né, e possuem a mesma natureza, né, dos direitos fundamentais previstos na Constituição. Por isso, essa chamada cláusula de abertura, onde há uma maior proteção dos direitos fundamentais para reconhecer outros direitos que não estão expressos na Constituição. O artigo 5º, parágrafo 2º, fala assim, que os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotado, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil faça parte. Então, veja, aqui essa cláusula de abertura permite o reconhecimento de outros direitos fundamentais que estão previstos em textos normativos que vão de acordo aí com os princípios constitucionais e outros direitos fundamentais que estão previstos em tratados internacionais aprovados aí, adotados pelo direito, pelo Brasil. Veja que com essa cláusula de abertura se torna muito amplo a quantidade de direitos que poderiam ser considerados fundamentais. E como a gente faz para limitar isso? Para saber o que seria um direito fundamental ou não seria? De duas formas. Na realidade, uma forma só, mas é só você separar em dois. Você verifica o conteúdo desse direito, né, e a forma como esse direito ingressou no ordenamento jurídico brasileiro. Então, você divide os direitos fundamentais em direitos fundamentais em sentido formal e direitos fundamentais em sentido material. Direitos fundamentais em sentido formal são aqueles que foram positivados em nosso ordenamento jurídico pelo artigo 60, o artigo que diz respeito à emenda constitucional,
ou seja, que teve um quórum de aprovação de maioria qualificada de 3/5, que teve o processo de aprovação nas duas casas em 2 turnos, né? Então, é um procedimento mais rígido de aprovação. Então, esses direitos que são formalmente constitucionais é que eles vão de acordo com o processo legislativo previsto no artigo 60, que trata da emenda constitucional. Então, resumindo, se um direito foi aprovado se um direito humano, né, foi aprovado por esse rito, ele será considerado um direito fundamental, pelo rito de emenda constitucional. E também vocês, na divisão, separam aí direito fundamental em sentido material, que são aqueles direitos que não foram aprovados pelo artigo 60, ou seja, pelo processo legislativo rígido, porém, o conteúdo desses direitos, um campo descritivo, né, a matéria sobre o qual versa esse direito, ele está em perfeita sintonia com a essência da Constituição, com a alma da Constituição. Por isso, eles devem ser tratados como direitos fundamentais. Perfeito? Aí, só vocês lembrarem dos tratados de direitos humanos aprovados antes da emenda constitucional de 2004, emenda constitucional 45 de 2004, né, que para esses direitos, como há uma compatibilidade com a Constituição, eles terão status de supralegalidade, conforme uma aula que nós vimos, salvo me engano, na 3.2, que vai falar sobre tratados, tá? Então, esses direitos, eles são materialmente, esses tratados de direitos humanos são materialmente constitucionais, então são direitos fundamentais em sentido material. E os tratados aprovados após a emenda constitucional de 2004, que incorpora os tratados de direitos humanos pelo rito do artigo 60, tratando aí como norma constitucional, porque foi formalmente construída, formalmente aprovada pelo Congresso Nacional. Dessa forma, recebe o status de norma constitucional, e incorporando-se assim ao conteúdo constitucional. Tanto as normas constitucionais materiais quanto as formais, elas são parâmetros de controle de constitucionalidade. Tá? Por isso que os tratados anteriores à emenda constitucional de 2004, eles servem como parâmetros de constitucionalidade e não pode aí ser declarado inconstitucionais. Não serve. Tudo isso que eu falei para vocês agora está nessa aula, na 3.2, que eu falo de tratados e a natureza jurídica do Tratado de Direitos Humanos. Dá uma assistida lá para vocês recapitularem. A partir dessa introdução, a gente vê que a Constituição, ela permite o ingresso de novos direitos no seu rol, tá? Através aí de tratados de direitos humanos. Então, permite que novos direitos fundamentais sejam reconhecidos através da incorporação de tratados internacionais de direitos humanos. A partir disso, temos os novos direitos, conforme esses que vão acontecendo. Tá? Por exemplo, direito à tecnologia, direito à internet, são tudo coisa nova que não foi previsto pelo legislador constituinte de 88 e tampouco na reforma constitucional de 2004. Mas foram, de certa forma, tratados, são recepcionados pela Constituição. Então, essa sessão pretende estudar 6 temas. Então, pretende estudar o refúgio, o asilo e a patria. Depois, os conflitos entre religião e violação de direitos humanos, principalmente no Brasil. A relação entre direito humano e tecnologia, principalmente com relação à intimidade e vida privada. E direitos humanos e segurança. Lembrando que eu falei para vocês, não vamos estudar aprofundadamente. É só para vocês terem um domínio de que há uma relação entre direitos humanos e esses temas que são considerados novos direitos. Então, para começar, o refúgio.
quando cessou, durante a Segunda Guerra Mundial, muitas pessoas se moveram do globo, tá? Que a gente chama de mobilidade humana, fugindo de perseguições. Então, tentando fugir dos seus países porque tinha temor de ser encontrado, principalmente aí judeus, ciganos, homossexuais, por medo. Em virtude disso, a ONU pensou, olha, existe um grupo de pessoas que precisam ser protegidos, que eles estão fugindo do seu país não porque querem, mas porque precisam, por uma questão de sobrevivência. Foi então que, em 1950, a ONU criou a Organização Internacional dos Refugiados, que mais à frente e hoje é conhecida como Acnur, Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, certo? E o objetivo da Acnur é proteger e assistir as vítimas de perseguição e violência da intolerância. São pessoas que estão sendo perseguidas por motivos de raça, crença, religião, opção sexual, gênero. Essas pessoas, elas são protegidas aí, elas podem vir a ser protegidas pela Acnur. A Acnur é tão importante para o mundo que já ajudou mais de 50 milhões de pessoas e por 2 vezes ganhou o Prêmio Nobel da Paz, uma em 54, outra em 81, e hoje é considerada uma das principais e essenciais agências internacionais existentes no nosso globo. A Convenção de Genebra, em 51, elaborou o Estatuto do Refugiado, e no Estatuto do Refugiado veio a definição de quem era refugiado. Lembrando que o objetivo é proteger aquelas pessoas que estavam sendo perseguidas. Tá? Traz o conceito de refugiado. Um refugiado ou uma refugiada é toda pessoa que, por causa de fundados temores de perseguição devido à sua raça, religião, nacionalidade, associação a determinado grupo social ou opinião política, encontra-se fora de seu país de origem e que, por causa dos ditos temores, não pode ou não quer regressar ao mesmo. Então, veja, as pessoas saíram dos seus países, estão fora dos seus países de origem porque lá estão sendo perseguidas ou estão com medo de ser perseguidas. E o motivo dessa perseguição é a raça que elas têm, a religião que possuem, a nacionalidade, o grupo social ao qual fazem parte, a ideologia que tem. E aí também pode haver outros motivos, porque aqui não é interpretado num sentido estrito, é no sentido mais largo, entendeu? Por exemplo, perseguição por opção sexual, perseguição por gênero, tá? Também podem ser concedidos o status de refugiado. Então, veja, eu preciso que haja a perseguição ou temor à perseguição. Eu preciso que haja que a pessoa esteja fora do país, porque ela está aqui, ela está procurando um abrigo, uma proteção. Então, quem vai dar é o outro país. Então, ela já está fora do seu país de origem. E ela justamente não pode retornar ao seu país de origem ou não quer em virtude do perigo que ela sofre. Então, os refugiados pertencem a uma classe de migração chamada de deslocados forçados. Tá? Então, esses deslocados forçados, tem um grupo chamado deslocados forçados, e dentro desse grupo tem os refugiados, migrantes econômicos, migrantes ambientais, deslocados internos, vítimas de tráfico de pessoas e apátridas. Tá? Então, refugiados fazem parte dos grupos de deslocados forçados. Por que forçados? Porque eles não estão em outro país por mera liberalidade, né? Porque é bom, porque tá tudo bem, é melhor para eles. Então, de forma correta, não. Eles estão contra a vontade real, mas, porém, em virtude de uma necessidade, né?
ou em virtude de uma necessidade, ou totalmente contra a sua vontade. Esses são os deslocados forçados. De novo, eu tenho um grupo de imigrantes chamado deslocados forçados. Migrante é a pessoa que sai de um local, de um país, ou de um local para outro. Dentro do grupo de imigrantes, eu tenho um grupo de pessoas que são consideradas deslocados forçados. Dentro desse grupo está incluso os refugiados e também os migrantes econômicos, ambientais, deslocados internos, vítimas de tráfico de pessoas e apátridas. Todos esses são deslocados forçados. Ficou claro o conceito de deslocado forçado e quem pertence a esse grupo? Ainda não expliquei todos, mas quem pertence a esse grupo? Senhores? Sim, professor. Obrigada, Ana. Bom, a Ana, ela tinha tido a aula ontem, tá? Então, essa pergunta foi mais para o restante. Mas como eu não obtive resposta, eu vou continuar aqui a explanação. Então, quem são os deslocados forçados? Aquelas pessoas que se encontram fora do seu país, justamente por uma questão por medo ou porque foram obrigadas. Então, quais são? Refugiados, que é a pessoa que está sendo perseguida por motivo de religião, raça, etnia, gênero. Segundo, migrantes econômicos, que é aquelas pessoas que saem de um país para outro em busca de melhores condições de vida. Geralmente, eles são indocumentados, não possuem documentos. Migrantes ambientais são aquelas pessoas que saem do seu país e vão para outros em virtude aí de catástrofes ambientais, como é o caso dos haitianos, com o terremoto que houve naquele país, destruindo o país. Deslocados internos são aquelas pessoas que são obrigadas a deixar suas casas, suas residências, porém não conseguem ultrapassar a fronteira para pedir refúgio em outro país. Então, fica se movendo dentro do próprio país. Por isso que eles são chamados de deslocados internos. Porque eles não têm um local deles, uma moradia, uma parada. Mas eles ficam tentando fugir de alguma determinada perseguição dentro do próprio país. Principalmente em caso de guerra civil. E vítimas de tráfico de pessoas. E dentro da vítima de tráfico de pessoas nós temos o tráfico de criança para adoção ilegal, nós temos o tráfico de mulheres para exploração sexual, nós temos o tráfico de pessoas em geral para retirada de órgãos, e nós temos aí o tráfico de pessoas para trabalho escravo. Muito, infelizmente, uma prática que está se tornando até comum. A gente tira pela quantidade enorme de pessoas que desaparecem todos os dias no nosso globo. E também temos aí dentro das vítimas de tráfico de pessoas, é importante colocar que elas são aliciadas por alguém com alguma promessa futura de estar em outro país. Essa pessoa confia e lá ela tem o seu fim destinado, tá? Que a retirada dos órgãos ou o trabalho escravo, e as pessoas ficam aí, no caso trabalho escravo, à mercê daquele senhor, né, que o tornou escravo. Geralmente eles têm uma dívida muito alta por conta do translado e que não consegue pagar e acaba ficando trabalhando, né, em conta dessa dívida. E, por fim, o apátrida. O apátrida é aquela pessoa que não tem uma nacionalidade. Seja por um motivo ou uma circunstância legal, uma circunstância de fato. Ela não possui uma nacionalidade. Por exemplo, o caso de uma criança refugiada que nasceu durante o deslocamento da família e, de repente, se encontra só, porque perdeu toda a família, não se sabe de onde é que aquela criança veio, então não sabe a nacionalidade dela. Ela acaba se tornando
um apátrida. Então, esses são os grupos que pertencem aos deslocados forçados. O refúgio, ele é um direito humano. Então, todo o Estado que ratificou o tratado, ele tem o dever de conceder o refúgio. Então, não é uma prerrogativa, não é uma escolha do Estado, é uma obrigação do Estado conceder o refúgio. Uma vez que a pessoa chegou no país e solicitou o refúgio, esse tem que ser apreciado e, enquanto está em fase de análise, a pessoa tem que ser autorizada a permanecer no país e tem que ser recepcionada, tem que ser cuidada, tem que receber todo o suporte para a sua situação de refugiado. Então, veja que o migrante ele tem direito a permanecer no país, enquanto as outras situações, tá, de deslocamento forçado não possui esse direito, com exceção do apátrida. O apátrida possui também, uma vez reconhecida a situação de apatria. Então, o status de refugiado, ele recebe uma proteção material do Estado. Então, uma vez declarado o status de refugiado, esse Estado que recebeu esse refugiado vai acolher ele, vai acolher e propiciar todos os meios para que ele possa permanecer no país, no nosso país, por exemplo, enquanto durar o seu status de refugiado. E quando que dura? Quando cessa a causa da perseguição ou quando a pessoa, por livre e espontânea vontade, decide retornar à sua terra, certo? O refugiado, o apátrida e o asilado, que são institutos que a gente vai ver daqui a pouco, não podem ser extraditados. Então, para eles não funciona a extradição, justamente em virtude do caráter humanitário que são essas 3 concessões. E aqui, isso decorre do princípio non-refoulement, que é o princípio da não devolução. O princípio non-refoulement, ele diz que o refugiado não pode ser devolvido ao país de origem antes que cesse toda a ameaça que pesava sobre ele. Então, esse é o princípio que consagra a não devolução. Princípio non-refoulement, certo? Lembrando de novo, isso vale para refugiados, apátridas e asilados. No Brasil, como que funciona? O refugiado, o candidato a refugiado, uma vez chegou no nosso país, dirija-se até a Polícia Federal ou a autoridade migratória e vai lá e pede o refúgio. Uma vez pedido, não tem como negar, tem que preencher o formulário, tem que recepcionar essa pessoa. Então, a Polícia Federal preenche todos os formulários, recolhe os documentos que precisam ser recolhidos quando há documentos, tá? Feito isso, pega esse refugiado, sua família, e encaminha aí para o instituto, para uma ONG chamada Caritas Arquidiocesana. É um convênio entre o Estado e a Igreja Católica que propicia a recepção e o cuidado desses refugiados no nosso país. Lá na Arquidiocese vai haver uma entrevista para saber e conhecer um pouco mais do refugiado, geralmente na língua dessa pessoa, e quando não possível vai ser através de intérprete. Vai ser disponibilizado um advogado que vai orientar a pessoa no seu processo de refúgio, inclusive falar dos direitos a qual ela pertence e dar o suporte material a qual o refugiado precisa, né? De moradia, alimentação, vestuário. A partir dos documentos elaborados pela Polícia Federal, já é possível aí a pessoa vai com os documentos da Polícia Federal e já a entrevista da Caritas, da Arquidiocese, a pessoa é encaminhada ao CONARE. O CONARE é o órgão específico que trata de refugiados no Brasil, chama Comitê Nacional dos Refugiados. E ele vai receber toda a documentação
e vai abrir o processo de pedido de refúgio. Feito isso, a partir do protocolo, o protocolo já dá direito ao candidato a refugiado a retirar um CPF e retirar sua carteira de trabalho, possibilitando que esse refugiado possa trabalhar, assegurando todos os direitos trabalhistas para ele garantido. Uma vez esse processo estando no CONAR, o CONAR vai apreciar, ele pode deferir ou indeferir. Se ele deferir, ok, não tem mais nada que fazer, a pessoa está como refugiado no nosso país, vai ter total proteção e todos os direitos e garantias fundamentais. Se for indeferido esse status de refugiado, cabe recurso ao Ministério da Justiça, que aí vai definir em única e última instância, certo? E aqui eu coloquei um esquema para vocês. A Polícia Federal é o órgão que se faz o pedido de refúgio e onde a pessoa assina o termo de declaração dizendo que está sendo perseguida. O Caritas é lá onde se faz preenche um questionário sobre a solicitação de refúgio, tem entrevista com o advogado, recebe o protocolo provisório e lá também encaminhada a entrevista do CONAR. A partir desses documentos aqui, elaborados dentro da arquidiocese, é possível tirar aí o CPF e a CNH. Depois, já com o processo no CONAR, esse processo pode ser deferido, se for deferido, ok, tudo de bom, é um refugiado, tem a proteção do Estado. Se for indeferido, cabe recurso ao Ministério da Justiça, e o Ministério da Justiça pode deferir, né, ou indeferir. Se o Ministério da Justiça indeferir o pedido de refúgio, a pessoa será deportada, porque não pode permanecer ilegalmente no nosso país. Tá? Somente tendo cessado os recursos para refúgio é que a pessoa pode ser deportada. Agora, existem situações em que não pode ser concedido o refúgio. Quais são essas situações? São pessoas, no caso de pessoas que já recebem um apoio, né, uma proteção de outro órgão internacional. Então, elas não vão receber a proteção ou status de refugiados. Ou pessoas cujo país que elas adentraram já reconhece os direitos de nacionalidade. Então, já as considera como nacional daquele país. Então, não tem por que conceder o status de refúgio. Por exemplo, a Argentina é um país de fronteiras abertas e que permite aí a entrada e a permanência de migrantes, sem a necessidade de concessão de refúgio, certo? Então, ele já tem a posse aí de direitos, podem transitar, trabalhar, viver naquele país, não há necessidade de conceder o status de refúgio. E, por fim, também não será concedido refúgio às pessoas que tenham cometido um delito contra a paz, delito de guerra, contra a humanidade ou que tenham atentado aos princípios da ONU. Porque não faz sentido elas se valerem de um direito humano para poder justificar aí para poder se eximir da responsabilidade por uma violação de direito humano praticada. Tá? Essa pessoa vai ter que responder pelas violações dos direitos humanos. E agora, mudando de assunto, vamos falar sobre o asilo. O asilo, diferentemente do refúgio, ele é um ato discricionário. O refúgio, ele tem que ser concedido. É dever do Estado conceder o refúgio. Uma vez ratificado o Tratado dos Refugiados, tem que conceder. O asilo já é ato discricionário, tanto que não está previsto em tratados internacionais universais. Está previsto em poucos tratados, mas mais aqui na América Latina. Certo? E o fundamento do asilo é o artigo 14 da Declaração, que fala que toda pessoa sujeita à perseguição tem direito a procurar e beneficiar asilo em outro país. E no Brasil, a gente reconhece o Instituto do Asilo como um princípio internacional, previsto no artigo 4, inciso 10, que fala que a República Federativa do Brasil reger-se-á
em suas relações internacionais pelo seguinte princípio, inciso 10, concessão de asilo político. Então, veja que a característica principal do asilo é perseguição política. Então, tem cunho político, tá? Tem conteúdo político. E da mesma forma que os refugiados e o apátrida, mais uma vez, não cabe extradição, uma vez concedido o asilo. Aqui, a apostila de vocês fala em 3 modalidades de asilo. Porém, não concordo muito nessa modalidade, principalmente em termos de Brasil. Por quê? Porque o Brasil, ele admite o asilo político. E as 2 formas de concessão do asilo político é o asilo territorial e o diplomático. Então, o asilo sempre vai ser político no Brasil. Asilo político, porque são pessoas perseguidas por questões políticas. Esse é o asilado, né? Somente em caso de perseguições políticas pode-se requerer o asilo. E esse asilo, ele é requerido ou no próprio território do país onde quer se asilar, ou na embaixada, estando fora do país, né? Que a gente chama de asilo diplomático. Vamos lá. O asilo territorial, ele é concedido em território do país solicitado. Então, suponhamos que venha lá um sírio para o Brasil e ele, ao chegar no Brasil, ele vai na Polícia Federal e requer o asilo político. Né? Vai demonstrar o porquê da perseguição, qual é os motivos da perseguição política. Suponhamos que esse mesmo sírio, ele não vem até o Brasil, porque não conseguiu sair de lá, mas vai até a Embaixada Brasileira. Aí nós estamos diante do asilo diplomático, que é aquele asilo concedido nas embaixadas, e a pessoa vai ser trazida para o Brasil. E asilo político é o asilo, a proteção conferida às vítimas de perseguição política, geralmente acusados por crime de opinião, que é o Instituto do Asilo aqui no nosso país. Tá? Então, por isso que eu discordo da forma como a apostila coloca 3 tipos de asilos, mas para a prova, vamos considerar como se fosse 3 modalidades mesmo. Mas, na realidade, o asilo sempre é político e as formas de concessão de asilo é territorial e diplomático. E aqui eu só coloquei 2 figuras no próximo slide para poder diferenciar o Instituto do Refúgio e do Asilo. Então, o refúgio é o status de proteção internacional de pessoas e apátridas que sofrem perseguição por motivos de raça, religião, grupos sociais e opinião, ideologia, e sofrem ou sofreram violações de direitos humanos. A proteção é imediata, tá? O pedido é feito perante a autoridade e a proteção imediata. O asilo político é concedido diretamente pelo Estado, não tem embasamento, não pertence à ordem internacional, é ato discricionário. O que muda? No refúgio, preenchido todos os requisitos, tem que conceder o refúgio. No asilo, preenchido todos os requisitos, não necessariamente o Estado tem que conceder o asilo. Ele pode simplesmente não conceder. Por isso que nós chamamos de atos discricionários do Estado. O pedido de asilo pode ser fora do país em que se quer proteção, enquanto no refugiado, no caso dos refugiados, o pedido tem que ser feito no próprio país ao qual se pretende obter refúgio. Por quê? Refugiado é aquela pessoa que se encontra fora do seu país por motivo de perseguição. Então, ele não pode ser concedido na embaixada, ele tem que ser concedido no território ao qual pretende permanecer. E aqui uma tabela das principais diferenças e semelhança entre asilo e refúgio. O asilo, ele é ato discricionário, ou seja, o Estado pode ou não pode conceder, mesmo se preenche todos os requisitos. No refúgio, o refúgio é um direito humano, ele tem que ser concedido, acaba aí se tornando um ato vinculado, preenchido todos os requisitos, tem que ser preenchido. O asilo trata somente de perseguições políticas, enquanto o refúgio pode ser perseguição política, raça, religião, nacionalidade, grupo social, gênero, opção sexual, qualquer um desses motivos de perseguição pode ser concedido o refúgio.
No asilo, a pessoa tem que estar sendo perseguida. No refúgio, basta o temor, o medo da perseguição. Ela nem tem certeza se de fato está, mas está, por exemplo, ocorrendo uma guerra civil. Ela tem medo de ser perseguida porque pertence a um grupo, a um gênero específico, uma religião específica, ou a religião que está em conflito, ou ao grupo social que está em conflito. Por fim, no asilo não existe órgão internacional, né, que trata sobre essas pessoas asiladas, e no refugiado existe a Acnur, que é um organismo específico para os refugiados. Mas existem semelhanças entre esses dois institutos. Tá? As semelhanças estão no objetivo, na fundamentação e no caráter. Então, o objetivo é que ambos querem proteger aí os indivíduos, né, por parte de um outro Estado ao qual não pertencem. A fundamentação é que ambos estão baseados na solidariedade e cooperação internacional. O caráter, ambos têm caráter humanitário, visa a proteção da pessoa. E a proteção assegurada é justamente evitar a saída compulsória, ou seja, a deportação, né? Dando proteção para todas essas pessoas. Na sequência, nós temos a questão dos apátridas. Os apátridas são aquelas pessoas que, por algum motivo, seja de fato de direito, eles não possuem uma nacionalidade, tá? Então não pertencem a nenhum país. Lembrando que nacionalidade é o vínculo jurídico que liga a pessoa ao Estado, onde o Estado tem uma série de deveres com relação ao seu nacional, principalmente o dever de proteção. Tá? Então, é o vínculo entre pessoa e Estado. Os apátridas não têm nenhum Estado que o proteja, não possui vínculo com um Estado. Isso pode acontecer, uma situação de apatria, pode acontecer em virtude da pessoa desconhecer a sua nacionalidade, porque não sabe de onde veio, de onde nasceu, ou simplesmente por uma questão de que o Estado a qual pertence não existe mais, por um golpe de Estado, por um desaparecimento territorial do Estado. Hoje nós temos estados pequenos, né, que são pequenas ilhas, que podem, em virtude de um tsunami, aí vir a desaparecer, o que faz com que a pessoa, o Estado deixe de existir e logo a nacionalidade também vai deixar de existir e essa pessoa vai se tornar uma apátrida, porque não tem nenhum Estado que o proteja. Então, as pessoas apátridas acabam não tendo nenhum direito no país a qual estão, porque não pertencem àquele país. No direito internacional, existem 2 tratados internacionais importantes para a proteção do apátrida, e o Brasil ratificou os 2 tratados, que é a Convenção sobre o Estatuto dos Apátridas, de 54, e a Convenção para a Redução dos Casos de Apatria, de 61. Os dois tratados foram ratificados pelo nosso país. E lembrando mais uma vez, estou repetindo para que possa ficar bem fixado, no caso de apatria, refugiado e asilo político, não cabe extradição, uma vez concedido esse status, tá? E no caso do refugiado, enquanto se aprecia o pedido, também não vai caber aí a extradição do refugiado e do apátrida. Aí eu coloquei um exemplo aqui do caso Battisti, né, que ele cometeu alguns crimes na Itália e a Itália pediu a extradição dele. O que aconteceu? Ele ficou de país em país, rodando, fugindo dos italianos e veio parar aqui no Brasil. Chegou no Brasil, ele pediu refúgio. O refúgio alegando que estava sendo vítima de perseguição política. E a Itália pediu a extradição do Cesare, porque nós temos um tratado bilateral de extradição com a Itália. Então, o pedido solicitava a extradição de Cesare Battisti, que havia sido acusado por crimes cometidos naquele país.
Contudo, Batiste, após passar por outros países, veio solicitar refúgio no Brasil. O refúgio foi negado pelo CONARE, porém, em grau de recurso, foi concedido pelo Ministério da Justiça. Isso foi parar no STF, porque a Itália tem um tratado de bilateralidade e, no caso de Cesare Battisti, o crime não era crime político, era crime comum. E o STF decidiu que ele deveria ser cancelado o status de refúgio e que ele deveria ser extraditado. Aí, como fica? De um lado, o Ministério da Justiça concedeu, do outro lado, o STF disse que devia ser extraditado. Aí coube ao presidente da República, então, na época o Lula, decidir se concedia ou não a extradição. Depois de muita polêmica na época, foi concedida a extradição, foi retirado o status de refugiado de Cesare Battisti e ele foi devolvido à Itália para cumprir aí, para responder ao seu crime. E ficou documentado que realmente não era uma perseguição política, mas ele estava sendo procurado por ter cometido ato ilícito, crime. Certo? Então, essa aí é um exemplo do caso aí de extradição. E agora, com relação às questões religiosas, que é outro tema, agora nós vamos para o nosso quarto tema, tá? Dessa sessão, que diz respeito às questões religiosas. Nosso país, nós temos uma pluralidade de pessoas, tá? Então, é uma sociedade totalmente plural. Porém, por mais que nós nos falamos que somos uma sociedade sem preconceitos, não funciona bem assim. Como eu disse na aula de ontem, né? Todo mundo já ouviu falar a frase, né? Isso é coisa de macumbeiro, no sentido pejorativo, né? Candomblé do diabo. E assim vai, né? Tudo no sentido negativo. Veja que o principal preconceito que existe no nosso país, a principal intolerância, é com relação às religiões de matizes africanas. O que é incompatível, porque nossa cultura é formada a partir, é fincada, tem suas raízes, a partir da religião e da cultura africana. Mas, como nós somos colonizados por europeus, nós ainda temos hoje, em pleno século XXI, a tendência de repudiar religiões que tenham aí suas origens africanas. Porém, a Constituição não permite esse tipo de discriminação, mas é o que acontece na nossa sociedade. A Constituição, pelo contrário, ela assegura a liberdade de religião. Ela diz assim: é inviolável a liberdade de consciência e de crença. Artigo 5º, inciso 6º. Liberdade de consciência é a liberdade de crer. Tá na esfera da consciência, tá, gente? De crer em algo, ou de não crer em algo. De acreditar, de pensar, de ideologizar, né? De criar ideias. Liberdade de consciência. Liberdade de crença é a liberdade de ter uma religião. A liberdade de consciência é um pouco mais ampla, porque ela permite você a não ter nenhuma religião, a não acreditar em ninguém, né? Ou seja, ser um ateu ou acreditar mediante prova, ser um agnóstico. Então, essa é a liberdade de consciência mais ampla, e a liberdade de crença diz respeito a ter uma religião, acreditar em algo. E continua assim, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de cultos e liturgias. Então, é permitida a liberdade de culto, que nem sempre foi, tá? Constituições anteriores permitiam a liberdade de crença, mas não uma liberdade de culto, que outros, quando o Brasil tinha como oficial a religião católica, só era permitida a missa. Qualquer outra espécie de culto só poderia acontecer no âmbito do lar, né? Só na esfera da intimidade e não na esfera pública.
e hoje já pode, as pessoas têm liberdade para fazer o seu culto em qualquer lugar, e a lei ainda assegura a proteção dos locais de culto, inclusive assegurando que alguns atos processuais, como intimação, citação, condução coercitiva, não sejam realizados durante cultos e em locais e dentro do local do culto, certo? Em virtude ao respeito àquela religião. E ainda tem mais, o artigo 7 o inciso 7 do artigo 5º, ele vem dizendo que ninguém será privado dos direitos por motivo de crença, religião ou convicção filosófico-política, salvo se as invocar para eximir obrigação legal impostas a todos ou recusar-se a cumprir prestação alternativa. Então, aqui, o inciso 7, ela fala assim que ninguém, em virtude da sua religião, vai ter um direito negado, né? Vai sofrer uma privação. Mas isso pode acontecer se houver uma obrigação legal a todos imposta. Por exemplo, estamos em guerra. Aí o Estado obriga que todos fiquem em casa, ninguém mais pode sair. Mas uma pessoa quer ir até a igreja, até a sinagoga, até o templo para rezar, e ela é pega lá, entrando no templo. Aí ela alega, não, mas eu tenho liberdade de religião, eu posso fazer. Mas espera um pouquinho. O Estado ali de toque de recolher foi para todo mundo, foi a todos imposta. Então não pode alegar direito à religião. Também não pode alegar direito à religião, aí, na liberdade de religião, quando se recusar, vai ter o seu direito privado quando se recusar a cumprir uma medida que foi alternativa àquela restrição. Então, no caso, por exemplo, que eu dei ontem, do adventista, que não tem como trabalhar, né? A religião não permite que trabalhe aí depois do pôr do sol, da sexta até o pôr do sol do sábado. Eu creio que é mais ou menos isso, me corrijam se estiver errado. Aí suponhamos que ele alega essa questão religiosa. Porém, é imposta a essa pessoa uma prestação alternativa ao trabalhar na sexta e no sábado, por exemplo. Mas essa pessoa se recusa a trabalhar em outro dia, por exemplo, no domingo. Nesse caso, ela pode aí ter uma privação de direitos. Quais são os direitos privados no caso da pessoa que alega religião para descumprir prestação alternativa ou obrigação a todos imposta? É aí a suspensão dos direitos políticos, certo? Porque se valeu de uma regra constitucional para tentar obter uma vantagem. Aí até haver apuração durante os motivos que ensejaram a situação, vai ter uma suspensão dos direitos políticos. E ainda sobre a religião, o artigo 19 vem proibindo que os entes federados tenham determinadas atitudes com relação à religião. Está no artigo 19, inciso 1, que fala assim: é vedado, é proibido, à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios que estabeleçam cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento, ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei, colaboração de interesse público. Então, aqui, o artigo 19, inciso 1, o que ele fala? Que o Estado, a União, Estado, município e Distrito Federal não pode abrir uma igreja, porque o Estado é laico. Então, não pode ter um culto do Estado. E também não pode embaraçar outros cultos de outras religiões. Além disso, não pode associar-se a instituições religiosas, salvo por um motivo. Se houver aí interesse público, aí sim pode ter uma relação ou uma aliança. Como é o caso da arquidiocese, tá? Que tem um convênio com o Estado para poder receber esses refugiados e cuidar desses refugiados. É um interesse público, cuidar de pessoas. E é também um interesse humanitário,
Dessa forma, esse tipo de parceria é permitido para a lei. Veja que isso não tira a laicidade do Estado, porque o que é um Estado laico? Estado laico é aquele que não tem a interferência da igreja nas decisões políticas. Esse é o Estado laico. O Brasil não tem nenhuma religião oficial e também não sofre interferência direta de nenhuma religião. Eu digo direta porque influência ideológica sempre vai existir em qualquer segmento social. Mas, como era feito no Estado absolutista, em que a igreja decidia e o rei deveria tomar aquela decisão da igreja, hoje não se tem mais no nosso Estado. Por isso que há uma separação entre religião e Estado. Existem países que ainda a religião, ela conduz as decisões do Estado, que são aqueles países que têm como base o Alcorão. O Alcorão é a lei maior daqueles países, tá? Os países islâmicos. Então, veja que isso não descaracteriza o fato de haver convênios entre Estado e instituições e organismos religiosos, não descaracteriza a laicidade. Contudo, o que a gente quer dizer é que a nossa Constituição, ela garante a proteção da religião, justamente para evitar aí que pessoas se valham dos seus interesses pessoais para suprimir esses direitos à religião. Tá? O Estado democrático, ele precisa acolher essa diversidade religiosa e nós precisamos mudar os nossos hábitos brasileiros, principalmente nos nossos ditos populares e na nossa cultura de senso comum, em menosprezar, né, ou distinguir religiões, certo? No sentido pejorativo. Outra temática que nos vem aqui é a questão da tecnologia. Deixa eu só ver onde eu estou. Só um minutinho. Já estamos quase encerrando, tá? Então, eu vou continuar, não vou fazer o intervalo, falta só alguns slides. Então, outra temática que traz um novo direito é com relação à tecnologia. A partir do desenvolvimento das novas tecnologias e da internet, surgiram novos direitos, como a inclusão digital, o direito à internet, o direito à proteção de dados, tá? Então, novos direitos fundamentais foram surgidos em virtude da internet. E com esses novos direitos também surgiram outros problemas, que é a proteção da intimidade e da privacidade. Dmitry Dmulis e Mungo Samet consideram aí esses novos direitos advindos da tecnologia como direitos de quinta geração, justamente em virtude de se tratar de meios, de abranger os meios de comunicação tecnológicos. Então, diante desse meio tecnológico, a gente tem um impasse, né? Uma constante conflito entre o direito à imagem, à privacidade, à vida íntima, à honra, e do outro lado, a liberdade de expressão. Então, a liberdade de expressão não pode ferir, eu já comentei com vocês numa aula, salvo me engano, lá no início da nossa disciplina, salvo me engano, na terceira aula da unidade 1, na segunda ou terceira aula da unidade 1, que há um constante conflito entre o direito de liberdade de expressão e os direitos de vida privada e intimidade, onde pessoas se escondem atrás de computadores e para a prática de crime, de delitos, né, ofendendo, causando dano a outras pessoas, a sua imagem, a sua reputação. A Constituição, no artigo 5º, assegura o direito à intimidade e à vida privada, dizendo assim que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Então, ela protege a intimidade e a vida privada da pessoa,
Dá uma olhadinha, volta lá, dá uma olhadinha na aula 2 e 3, nossa, para vocês. Olha na primeira unidade, os slides, que a gente fala um pouco sobre o artigo 10. Então, a Constituição protege, o inciso 10, perdão, protege a honra e a imagem da pessoa. Mas, através da tecnologia, é possível causar um dano a essa honra e essa imagem. E a pessoa se resguarda através da liberdade de expressão. Mas temos que lembrar que o direito à liberdade de expressão encontra um limite no direito à honra e à imagem de outra pessoa. Então, todo direito corresponde a um dever. O meu direito termina quando começa o direito do outro. Então, nenhum direito pode ser exercido para causar dano ao outrem. Certo? O limite é o direito do outro. Uma vez que extrapola no exercício do seu direito, você causa dano a outrem, você está diante do abuso de direito. E o abuso de direito, você vai ter que indenizar a pessoa a qual sofreu esse dano, certo? Veja que, mesmo assim, é muito difícil no meio de comunicação caracterizar quem foi o infrator, quem causou esse dano. Foi diante desse cenário que o Brasil, em 2012, criou aí a Lei 12.737, informalmente conhecida como Lei Carolina Dickmann. Ela tramitou no Congresso em regime de urgência em maio de 2012, foi aprovada em dezembro, olha que rápido, foi uma das leis mais rápidas a serem aprovadas, e teve como fato ensejador o furto aí de dados e de imagens da atriz que foi expostas na internet de forma ampla, causando aí um dano à imagem, à honra dessa atriz. E, em virtude disso, o Brasil viu a necessidade da proteção desses dados, né? E começou fazendo a Lei Carolina Dickmann, que é uma lei que fala sobre crimes informáticos. Depois nós tivemos a Lei do Marco Civil e agora nós vamos ter a Lei Geral de Proteção de Dados. Tudo para garantir a tutela desses novos direitos. E está tramitando no Congresso Nacional um projeto de emenda constitucional para incluir, de fato, expressamente, a proteção dos dados virtuais como direito fundamental. Veja que informações íntimas com relação à pessoa, o vazamento dessas informações causa sérios danos psicológicos à pessoa e também acaba atingindo a esfera social e a esfera profissional dessas pessoas. Por isso, merecem essa proteção constitucional e infralegal, infraconstitucional. E, por fim, o último assunto que nos traz aqui é os direitos humanos e a segurança pública. Nós temos a questão da segurança pública, que é aquela questão, a segurança nos municípios, no estado, a segurança, a ordem geral da sociedade, e ela tem algumas instituições que garantem essa segurança pública. A segurança pública é um dever do Estado e é um direito de todos, conforme o artigo 144 da Constituição. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública. Então, para que eu tenho segurança pública? Para preservar. Só um minutinho. Passando um helicóptero aqui. Eu tenho segurança pública para preservar a organização da sociedade e o cumprimento da lei. Ordem pública, o cumprimento da lei. Incolumidade das pessoas, proteção física, né? Segurança das pessoas e do patrimônio público e privado. Então, eu tenho segurança pública para garantir a ordem pública, ou seja, o cumprimento da lei, para proteger a integridade física e psíquica das pessoas e para proteger o patrimônio privado dessas pessoas e o patrimônio público, certo? E quem são as instituições que cuidam da segurança pública do nosso país? Os incisos do artigo 144 diz: 1. A Polícia Federal. 2. A Polícia Rodoviária Federal. 3. A Polícia Ferroviária Federal.
4, as polícias civis dos estados. 5, as polícias militares e corpo de bombeiros militares dos estados. E 6, uma inovação daí trazida à Constituição, polícias penais federal, estadual e distrital. A polícia penal são os que eram antes chamados de agentes penitenciários, e agora eles incorporaram a categoria de policiais. Eu ainda acrescentaria a Guarda Municipal, que muito tem colaborado para a questão de segurança pública, em virtude da lei da Guarda Municipal, que ampliou os direitos e deveres dos guardas municipais. Então, a segurança pública é um dever do Estado, para garantir a nossa paz, a nossa tranquilidade. E ante a omissão do Estado em garantir a segurança pública, e as instituições elas não serem suficientes para garantir essa segurança, nós podemos judicializar a questão da segurança. O que é judicializar? Requerer no Poder Judiciário a efetivação do direito à segurança. Tá? E forma reivindicando esse direito. Veja, como é o caso, por exemplo, de um grupo de pais que requer na justiça que seja efetuado o policiamento no bairro X ou na escola Y. Justamente, eles estão reivindicando o direito à segurança pública. Eles têm uma omissão e eles querem proteção naquele bairro ou naquela escola. Tá? Aí é quando o Estado está sem omitir e você vai reivindicar judicialmente. Mas sempre vai haver um conflito entre segurança pública, segurança e liberdade. Porque garantir a segurança é restringir um pouco da liberdade. Hoje, cada vez mais, as pessoas têm ficado isoladas do contato social, vivendo fechados em condomínios, que tem tudo que ela precisa, né, para viver, ou em apartamentos, justamente em virtude da insegurança, do medo, né, no medo de ser atacado, de ser violentado, de ser furtado, de ser assaltado, do medo da própria vida. Então, Bauman estuda esse conflito entre liberdade e segurança, e ele fala que são dois direitos que são essenciais à vida humana, tanto a liberdade quanto a segurança. Porém, é difícil equilibrar esses dois direitos. Justamente, quando a gente precisa de segurança, a gente sempre abre mão um pouco da nossa liberdade. E quando a gente exagera na liberdade, a gente acaba ficando menos seguros. Então, na história da humanidade, fica claro que se a gente deixar a liberdade de forma plena e absoluta, a gente pode chegar aí a um caos e anarquia social, em virtude justamente dessa maximização da liberdade, né? Libera tudo, libera geral. Porque o ser humano, ele possui desejos e ele vai exercer. Quanto mais liberdade você der para ele, mais ele vai querer se exercer. Em contrapartida, se o país ele tem um excesso cometido em nome da segurança, fatalmente isso vai virar uma opressão, como é o caso aí de várias famílias trabalhadoras que tiveram seus lares violados, que tiveram sua vida e sua intimidade violada e que tiveram suas vidas furtadas, né? Lá no Rio de Janeiro, em nome de uma intervenção que não serviu para nada, certo? Então, são questões que são pensadas pelos direitos humanos para tentar encontrar aí um equilíbrio entre liberdade e segurança, certo? Então, esses eram os assuntos que eu tinha para falar para vocês. Alguém gostaria de fazer algum comentário, fazer alguma pergunta? Oi, professora. Oi, Célio. Sobre alguma revisão sobre a prova? Revisão? A senhora vai falar alguma coisa sobre a prova, não? A prova, revisão eu não vou dar mesmo porque... Não, revisão não, desculpa.
Ah, tá. É porque é que eu quero encerrar o conteúdo. Eu só perguntei se tem alguma pergunta sobre o conteúdo, eu já vou falar sobre a prova, sim. Tá? Ninguém gostaria de perguntar nada? Eu vou já responder o Célio, então. Vamos lá. Célio, a prova vai ser semana que vem. Vai ser 20 questões de verdadeiro ou falso, nos moldes daquela que foi anteriormente. Lembrando que vocês vão ter um prazo para realizar todas as provas. Então, são 48 horas, 2 dias de prova. Vocês vão realizar todas as provas. Não mudou nada da primeira prova, tá? Continua o mesmo método. Tá? Vai cair na prova de vocês as unidades 3 e 4 para a prova do segundo bimestre. Se acaso for para exame, aí são os 4 unidades. Tá tudo bem. Tá bom. Tá certo. Obrigado. Por nada, imagina, Célio, eu que agradeço. Tô acompanhando sua aula, só não consegui participar, tá? Não, imagina. Assim, te atrapalhando aí, mas eu acompanhei, tá? Ah, tá bom. Não tem problema nenhum, não. Imagina. Obrigada, Célio. Gente, mais alguém tem alguma dúvida? Eu que agradeço, querido. Alguma dúvida? Estamos preparados? Por favor, gente, leia, não deixa para fazer de última hora. Leia, estudem um pouquinho, porque são muitas provas ocorrendo num prazo curto, de 48 horas. Então, não deixa para a última hora, senão vai se perder, certo? Tranquilo? Mais algum questionamento? Ari? Tranquilo, professora. Obrigado, tá? Perfeito, obrigada, Ari. Bom, gente, já que ninguém tem nenhuma dúvida, eu vou encerrando por aqui. Como eu não vou mais vê-los, tá? Para vocês continuam aí o semestre, vocês ainda têm a prova, mas esse é nosso último encontro. Eu peço desculpa por alguma falha. Agradeço a oportunidade de ter participado da vida de vocês, de ter feito parte da formação de vocês. Espero conhecê-los pessoalmente, tá? E eu fico à disposição por e-mail para qualquer questionamento, assim também o coordenador estará à disposição de vocês, tá? Muito obrigada por tudo. Certo? Obrigada, senhora professora. Obrigada, Ana. Eu que agradeço. Alguma coisa. Imagina. Obrigada, Fernando. Obrigada. Gente, fiquem bem, tá? Se cuidem, estudem. Um beijo. Tchauzinho. Tchau, senhor. Até mais, gente.